Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja em todos os corações. Queridos irmãos, venham esclarecer a fé. Queridos, vejam aí na plataforma muitos explicando sobre a doutrina, sobre a igreja, sobre a palavra de Deus. Infelizmente, falando mal da Igreja Católica, com esses ensinamentos que eu vejo aqui nas plataformas, eu procurei estudar, a buscar o conhecimento. Se perguntar para eles, você acredita na tradição? Não. Sobre os fatos históricos, você acredita? Se não tiver na Bíblia, eu não acredito. E tudo isso é incoerente à verdade. Por quê? Se não existisse a tradição, não existiria a palavra de Deus, a Bíblia. Se eu acredito na Bíblia, eu também automaticamente eu tenho que acreditar na tradição. Por quê? Visto que toda a palavra de Deus, a maioria dos livros são tradição. Ah, mas Jesus proibiu a tradição. Ele proibiu a tradição do desamor, mas não aboliu a tradição religiosa, não aboliu a religião, a tradição da religião. Pois Paulo ensinava a tradição. Pegue comigo. Olha só. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Paulo diz: assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por palavra ou ensinamento verbal, que não foram escritas, ou seja por cartas nossas. Então ele está falando sobre a tradição, sobre algo que ele passou por palavras, certo? No versículo 6 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, também está escrito assim: intimamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todos os irmãos que levei a vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Irmãos, a tradição apostólica, Paulo já está deixando bem claro. E eu quero provar para vocês, na Bíblia, que a tradição também foram escritos, pela tradição também foram escritos os evangelhos. Vamos raciocinar um pouco, porque os irmãos que conhecem, infelizmente, eles nos levam a raciocinar, mas de um modo diferente. E eu vou pedir para que vocês raciocinem comigo na palavra de Deus. No Evangelho de São Mateus, está sendo narrado do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 23. Fala tudo sobre a genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus, a vinda dos reis magos adorar Jesus. Magos aqui significa astrônomos ou estudiosos dos astros. Hoje nós conhecemos os astrônomos que estudam os astros, estudam o clima, o tempo, certo? Eles eram reconhecidos na época de Jesus como magos, certo? Então eles são estudiosos dos astros, não são astrólogos, são astrônomos, são cientistas, certo? E fala também sobre a perseguição que Herodes empenhou para matar Jesus, do massacre. Pergunto a você, raciocina comigo, como Mateus escreve isso com tanta ênfase?
se ele conheceu Jesus com 30 anos de idade? Pode Mateus ter escrito na hora do fato acontecer? Raciocina comigo. Tradição, certo? Outro evangelho. Eu quero que vocês sejam bem esclarecidos. Outro evangelho que comprova a tradição ao qual nós estamos falando. Pegue Lucas. O evangelho de São Lucas. Para nós é São Lucas. São Lucas narra o nascimento de João Batista, o anúncio de João Batista, o nascimento de João Batista, os acontecimentos que envolveu todo esse início da vida de Jesus, a anunciação do anjo Gabriel a Maria, que veio anunciar que ela conceberia do Espírito Santo. Ele narra o fato da visita de Santa Isabel. Ele narra o fato de Jesus ter se perdido no templo, foi encontrado no templo aos 12 anos. Pergunto, São Lucas estava lá, escrevendo na hora do fato? Porque os irmãos que falam nessas plataformas dá a entender que todo evangelista, toda a escritura foi escrito na hora do fato, que os apóstolos estavam lá, os evangelistas estavam lá, por isso eles escreveram. Não. Lucas, se você não sabe, ele é médico. O evangelista Lucas é médico. E nas suas horas vagas, ele era pintor. Pintor, sim. Lucas nunca conheceu Jesus. Puxa, escreveu sobre Jesus. Mas é isso ele deixa bem claro. Prestem atenção. Lucas 1, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Prestem atenção. Ele mesmo deixa isso bem claro. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Como nolo transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares, ou seja, foi transmitido, não foi escrito. Aqui ele está falando, primeiro, ele está falando que foi transmitido, não foi escrito, né? Não transmitiram para ele escritos, tá? Amém? Que se tornaram ministros da palavra. Também a mim, ele falando, me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-lo para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo. Queridos, Lucas está dizendo que ele investigou também. Ele investigou os fatos.